Olá, meu nome é Lucília, sou aluna da Universidade Uninter. Meu RU é 1271101. Estou aqui para apresentar o meu estágio no formato híbrido. O estágio é do ensino fundamental, anos finais. Observe a seguinte situação: o máximo divisor comum, MDC. Agora observe essa questão. Livros encomendados na livraria. Números de livros. A é igual a 96. B é igual a 108. E C é igual a 132. Dados obtidos nas livrarias. A tabela abaixo mostra os números de livros encomendados pelas livrarias A, B e C a determinada editora. O encarregado de preparar as encomendas recebeu orientação de colocar o maior número possível de livros em cada pacote, de modo que todos os pacotes tivessem a mesma quantidade de livros. Acompanhe o que o encarregado fez para determinar a quantidade de livros que deveria colocar em cada pacote. Inicialmente, determinou os divisores naturais de cada um dos números da tabela. Então, vamos lá, a tabela está aqui. Os livros encomendados. Livraria A, B e C. Números de livros: 96, 108 e 132. Divisores naturais. Quais são os divisores naturais de 96, 108 e 132? Então, vamos lá. Observe aqui. O 1 e o 2, o 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48 e 96 são divisores de 96, né? Os divisores de 108 é 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54 e 108. Esses são os divisores de 108. Divisores de 132 é 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66 e 132. São os divisores de 132. Agora observe quais divisores eles têm em comum. Quem eles têm em comum? O 1, o 1 divide todos eles. O 2 divide todos eles, O 3 divide todos eles. O 4 divide todos eles. O 6 divide todos eles. E depois do 6, o 12, apenas o 12, divide todos eles, Então, esses são os divisores comuns entre eles. Agora, qual seria o máximo divisor comum deles? Seria o 12, né? 12 é o máximo divisor comum. Note que os números, agora o que eu falei, eu vou
vai estar escrito aqui de novo, ó. Note que os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores de 36, de 108 e também de 132. Ou seja, eles são divisores comuns de 96, 108 e 132. Assim, para que os pacotes tivessem a mesma quantidade de livros, o encarregado poderia colocar 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 livros em cada pacote. Como foi determinado que cada pacote deveria ter o maior número possível de livros, então cada pacote deveria conter 12 livros, né? O que o encarregado fez foi encontrar o maior divisor comum de 96, 108 e 132. Sendo assim, o máximo divisor comum é 12. Vimos como calcular o MDC de dois ou mais números naturais, conhecendo seus divisores. Agora vamos ver como aplicar o processo da decomposição em fatores primos para calcular o MDC. Então, vamos lá. Observe que, deixa eu pegar aqui a caneta. Os divisores são 96, né? 96, 108, né? E 132, né? Observe aqui. Se eu pegar esse 132, esse 96, esse 108 e esse 132 e dividir por 2, observe que dá para dividir os três fatores, três números por 2, né? Então, vai ficar 48, né? Cinquenta e quatro, que vai ficar 66, né? Agora, dá para dividir por 2 de novo? Dá para dividir por 2, né? Então, 48 dividido por 2 dá 24, né? E 54 dividido por 2 dá 27, né? Sessenta e seis dividido por 2 dá 33, né? Agora, observe aqui. Dá para dividir por 2? Só dá para dividir por 2 o 24, né? Então, a gente não pode mais dividir por 2, porque o MDC tem que ser os 3 divididos ao mesmo tempo. Então, vamos tentar por 3. 3 dá para dividir por os 3 por 3? Dá, ó. 24 dividido por 3 é igual a 8. 27 dividido por 3 fica 9, né? E 33 dividido por 3
fica 11. Observe que não dá mais para dividir por outro número primo. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, né? Que é igual a 2 ao quadrado vezes 3, que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aqui, ó, vimos... Então, aqui foi aplicado o método da decomposição em fatores primos para calcular o MDC de um número. Agora, observe essa questão aqui. Um marceneiro tem 2 ripas de madeira. Uma com 120 centímetros de comprimento e a outra com 180 centímetros. E deve ser cortada em pedaços iguais, né? Deve ser cortada em pedaços iguais para montar uma pequena estante. Sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho possível, qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Então, vamos lá. Cada pedaço. Então, vamos lá. Ele quer saber. Deixa eu pegar aqui a caneta. As tábuas têm que ser divididas em pedaços iguais, né? Então, 120 as 2 ripas, na verdade, né? Tem que ser dividido em pedaços iguais. E a outra é de 180, né? 180 120 dá para dividir por 2 mais 180? Dá para dividir por 2, então vai ficar aqui 60 e aqui 90, né? Dá para dividir por 2 de novo? Dá para dividir por 2, então vai ficar 30 e aqui 45, né? Observe que agora já não dá mais para dividir por 2, ó. Não dá para dividir por 2 os dois ao mesmo tempo, só dá para dividir o 30. Então, teria que ser os dois divididos ao mesmo tempo. Então, vamos agora dividir por 3, né? 30 dividido por 3 é igual a 10, né? 45 dividido por 3 é igual a 15. 3 já não divide 10, né? Só dá para dividir o 15. Então, vamos tentar por 5. Que é um outro fator primo. Primeiro fator primo, segundo fator primo, terceiro fator primo e agora o quarto fator primo. 2 dividido por 5, 10 dividido por 5
é igual a 2, né? E 15 dividido por 5 é igual a 3, né? Observe que já não tem um número primo que divida os dois ao mesmo tempo. Então, parou aqui, ó, que vai ficar 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5, né? Que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, observe que o maior divisor comum que dá para fazer essa estante seria com 60 centímetros. Chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. E até a próxima aula.